Felipe Canso soltou uma bomba no canal dele. Vamos ver. O pau está quebrando. Talhaferro solta bomba e pede a suspensão de Moraes urgentemente, revelando algo fortíssimo e bombástico. Ele declarou guerra contra Xandão e acredite se quiser, Fachin está a um passo de dar um jeito em tudo isso. Segura aí, porque o que eu vou mostrar nesse vídeo realmente vai te deixar de boca aberta. Antes de ver esse vídeo, por favor, já deixa o like para esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos para o YouTube não enterrar esse vídeo. E sem mais delongas, bora reagir comigo. Ô, Eduardo, as tuas esperanças em não ser condenado já está condenado, mas em ser extraditado, são grandes? Quais são os teus planos aí para os próximos 12 meses, né, que seja? O que tu pode contar, pelo menos, né? Bom, a minha esperança é muito grande, justamente porque eu tenho aqui elementos probatórios que mostram, de fato, uma perseguição política. Existem várias falhas processuais, é o próprio juiz que eu estou denunciando, me julgando que está errado, o conteúdo que nunca constou dentro dos autos na Polícia Federal, no inquérito dos autos do STF, nunca constou em inquérito, só se fala em vazamento, mas até hoje nunca ninguém mencionou uma linha sequer do que é esse vazamento, ou ali transcreveu uma das falas, nunca, mas isso eu estou fazendo aqui. Então, diante de tudo isso, diante da perseguição política, de denunciante ser perseguido, o denunciado perseguir o denunciante, diante da situação dos cárceres, né, dos presídios brasileiros, existe assim uma grande possibilidade de não acontecer. Mas é que eu volto a falar, se for somente de forma técnica. Se tiver uma influência política como a gente tem no Brasil, esquece, você extraditado. Para encerrar, eu quero te agradecer, Eduardo. Nos diz alguma coisa que ainda não foi dito sobre toda essa situação envolvendo as eleições de 2022. Alguma coisa? Uma coisa muito esquisita. É até bom para o público aí, para vocês darem uma pesquisada, que sempre ficou na minha cabeça martelando. Eu acompanhei o primeiro e o segundo turno. E quando estava, me recordo muito bem, no primeiro turno ali na eleição, estava eu e o Vitor Monteiro e o Disney Rossetti. Disney Rossetti é um ex-superintendente da Polícia Federal de São Paulo, que é o secretário, não sei se ainda é, o secretário de Polícia Judiciária do TSE. E estava ali eu e o Disney, eufóricos, porque a gente estava vendo ali a linha ascendente, né, de Bolsonaro e descendente de Lula, né. Aí o Vitor me virou e falou assim, não, fiquem tranquilos, isso vai mudar. Por experiência e por estatística, quando der 17 minutos, existe uma inversão, o candidato, vão abrir urnas tais, e os candidatos inverte, Lula sobe e Moraes desce. Parece que isso aconteceu. Eu vi isso no primeiro turno e isso também parece que aconteceu no segundo turno. Isso me intrigou muito e nunca ninguém foi atrás disso. 17 minutos do primeiro turno, 17 minutos do segundo turno. Por que esse momento? Pois é, mas aí tu deixa com essa pulga atrás da orelha e ao mesmo tempo tu acha que não foi manipulado, se não a urna, pelo menos a contagem dos votos, porque o maior problema não é a urna em si, é a totalização dos votos em Brasília, que foi determinado pela ministra Rosa Weber em 2016, porque antes os estados tinham a totalização e mandavam o boletim para Brasília, 27 estados totalizando regionalmente. E aí foi o grande computador, o maravilhoso computador e tal, que está tudo na nuvem. Ali que é o problema, Eduardo. Ali que pode acontecer o problema, ali que pode acontecer a mágica. É difícil te falar, viu, Júlia? É o que te falei. São coisas que me deixam muito intrigado, né? O desespero dele para que o Lula ganhasse. Então ele mostra que se existia uma fraude em urna, não existia. E esse fato dos 17 minutos, ou seja, eu também fico como se tivesse um... Não existia ou ele estava na dúvida de se seria aplicado. Uma coisa é o plano, outra coisa é a execução. Ele podia estar na dúvida se ia funcionar se desse certo. Esquema. Pode ser que se desse certo, entendeu? É uma situação muito difícil, mas eu até hoje me pergunto tanto um quanto o outro. É difícil. São coisas que deveriam ser melhor investigadas.
André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo, mais uma semana começando, seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro, você que participou dessa entrevista hoje mais cedo no Faroeste Brasileira com Eduardo Talhaferro. Vale lembrar que a primeira turma do Supremo formou maioria, né, para aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República, ou seja, o processo vai realmente seguir adiante, e chama atenção ali quando o Talhaferro fala da perseguição sofrida pelo advogado anterior, o Kuntz, Eduardo Kuntz, né, que acabou deixando o caso para que esses novos advogados agora sigam, né, no curso desse processo. Boa noite. Boa noite. Pois é, até advogado Moraes persegue, né, nessa história. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr. Boa noite, Augusto, Ana, toda a audiência. Veja, essa história da formou maioria, né, na primeira turma é algo que a gente nem deveria mais usar, porque a maioria ali já está formada se a decisão é da relatoria do Moraes. Inclusive, um levantamento do último mês deu conta de que 95% das decisões do Moraes são mantidas, né, pela primeira turma, pelos demais ministros da primeira turma. Então, a maioria já está formada. Não me surpreende nada, me surpreende os 5%. Não sei quem são esses 5%, o que será que houve ali de divergência. É uma turma, realmente, na acepção do termo, né, uma turminha ali que se reúne em torno da mesma visão, inclusive ideológica, e não apenas jurídica. O que o Talhaferro, nesse caso da suspeição, né, ele pede, me parece mais uma denúncia, ele quer denunciar os abusos do que tem uma expectativa real de que ocorra, né, a suspeição do Moraes, sobretudo nas mãos do Fachin. O Fachin é mais do mesmo, não nos iludamos que a discrição do Fachin signifique algum tipo de divergência, é só uma discrição, mas não é uma divergência. E esse caso do Talhaferro, que está sendo julgado na primeira turma, vamos aqui recordar até para que a nossa audiência compreenda o absurdo. Então, o Talhaferro, ele denuncia ilícitos ocorridos dentro do gabinete do ministro Moraes, né? E dentre esses ilícitos estão ali falsidade ideológica, adulteração de documento, etc, etc. Essas denúncias são completamente ignoradas, não apenas pelo Moraes, mas por todos os demais ministros. Até agora, nenhum deles toca no assunto. E o denunciante passa a ser investigado, processado, julgado e condenado pelo denunciado. A denúncia é ignorada e o denunciante vira réu do denunciado. Quer dizer, isso nem em filme, né, seria cabível, seria um filme que a gente chamaria de pastelão, pelo tamanho do absurdo. No entanto, me parece que tudo isso tem a função, né, ou tem uma função positiva, que é a de demonstrar, sobretudo a Itália, né, ele tem pedido a acolhida da Itália, estão pedindo, o Moraes pede a extradição dele também à Itália, mostra a Itália explicitamente essa perseguição política. Acho que não tem como negar, é intuitiva a percepção de que há uma perseguição política. Aliás, não apenas ele está sendo julgado, né, por vazar informações do gabinete, e se são informações, o próprio ministro Moraes admite que são verdadeiras, porque ele não está sendo acusado de propagar fake news, sim divulgar informações, sem informações, então ele admite que é verdade os ilícitos todos que estão sendo denunciados, mas também ele está sendo acusado de golpe de Estado. Então, o Talhaferro, de dentro do gabinete do ministro Moraes, enquanto ainda assessor do ministro Moraes, estaria tramando um golpe de Estado. Eu até no programa perguntei a ele quem será o mandante desse golpe de Estado, se ele estava ali a mando do ministro Moraes. Pois é, porque ele seria subordinado dele, pois né? Então Marcília. Talvez o ministro Moraes fosse o mandante, né? Pois é. Adalberto Piotr, muito boa noite, seja bem-vindo. E tem outro ponto que é sempre lembrado quando a gente fala de Eduardo Talhaferro, é o que ele está fazendo sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, sendo que ele não tem foro especial, não tem foro por prerrogativa de função, né, Piotr? Boa noite. Boa noite, Paula, Marcília, boa noite, Augusto, Ana, querida, todos que nos acompanham. Ele tem o foro do Moraes, né? O ministro Moraes coloca dentro da vara criminal dele, e aí o que ele achar que cabe ali, cabe. E como a maioria da primeira turma uma maioria já... É uma corte previsível, mas a gente estava falando aqui na semana passada que nada pode ser pior do que uma justiça previsível, em que você tem plena convicção do que o juiz vai decidir, no caso, as decisões da primeira turma. Ou seja, não tem julgamento
fatos novos apresentados por advogados, alguns extremamente renovados, nada disso é levado em conta. A gente viu na defesa, por exemplo, agora do Núcleo 1, aquela tal trama golpista. Agora, veja só, nós temos, de novo, suspeição do juiz. Claríssima. Ué, ele é vítima, como é que ele está sendo julgado? Ele está sendo acusado de praticar todo o abuso judicial ali pelo perito que conhecia de perto e ele está perseguindo o perito. E não a declaração do perito está sendo investigada pelo Supremo Tribunal Federal. Não acesso às provas por parte dos advogados e perseguição a advogados. A gente já viu esse filme antes, a gente já viu isso acontecer lá desde 2019. Não é novidade. A pergunta é até quando o Supremo Tribunal Federal, e falo como entidade, vai permitir que isso ocorra? Porque eu não estou mais esperando que a OAB, embora eu acho que deveria se manifestar, mas a OAB não fez nada até agora, espero que comece a fazer, mas é difícil imaginar que saia alguma coisa de um lugar onde você já não espera nada mesmo, porque essa tem sido a tônica que a OAB nos deu, não é uma previsão nossa, é a realidade da OAB. Parte da sociedade está silente porque tem interesse dentro do Supremo Tribunal Federal, falo da classe política inclusive. Não vai haver nada no Senado da República em que pese a reclamação de valentes senadores da oposição, mas Alcolumbre já disse que não tem a menor chance de fazer uma investigação de ministro do Supremo Tribunal Federal, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, neste caso, que a suspeição é sobre ele. E tudo isso continua e nada parece que muda. A gente está vendo um filme de abuso judicial sendo novamente encenado pelos mesmos atores dentro do Supremo Tribunal Federal, e agora sim, temos uma nova presidência do ministro Luiz Fachin. É a hora do Fachin se manifestar, porque discrição não é suficiente. O que se espera do Supremo é correção. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, Ana. Tem agora esse pedido de suspeição por parte dos advogados de defesa de Eduardo Talhaferro. É bem possível que Fachin não defira esse pedido de suspeição, mas é importante, né, a formalização desse pedido para mostrar aí o abuso de poder praticado no caso de Eduardo Talhaferro, que agora tem uma denúncia formalizada, né? Vira réu agora com a aceitação da denúncia pela primeira turma. Boa noite. Boa noite, Paula, Piotto. Boa noite, professor Marcília, querido mestre Augusto e a nossa audiência maravilhosa. Paula, o Talhaferro fala o seguinte, que não há nada dentro dos autos, né? Essa é a premissa máxima do Alexandre de Moraes. Nunca há nada dentro dos autos. Nós estamos falando o presidente Bolsonaro condenado a 27 anos de cadeia por um suposto golpe. O que tem dentro dos autos para falar do golpe, que mostra o golpe? Iam matar todo mundo. Quais são as provas? Ali os indícios de que iam sair matando todo mundo. A minuta do golpe, a tal minuta do golpe nunca apareceu na denúncia, na imprensa, em lugar algum. Felipe Martins, nada. Felipe Martins viajou, depois voltou de maneira fantasmagórica, né? O Houdini também não tem nada dentro dos autos. Não há nada nos autos em momento algum. E aí o mais grave também disso tudo é essa denúncia que o Talhaferro coloca dos advogados recebendo pressão. Ele liberando os advogados da defesa porque os advogados estão recebendo pressão. E estão recebendo pressão, supostamente, né, do Alexandre de Moraes, de um violador dos direitos humanos. De um violador dos direitos humanos. Ou seja, se isso não é para acharmos que o país está de ponta cabeça, que não há mais conserto se o Senado não retomar as rédeas constitucionais como casa revisora do Supremo Tribunal Federal e todas essas inconstitucionalidades, então a gente pode passar a chave no Congresso, entrega tudo para o Supremo, acaba com a presidência também, deixa o Supremo decidir tudo. Porque ouvir isso do Talhaferro, não há nada dentro dos autos, isso é uma coisa recorrente há quantos anos? Não dá nem para a gente falar meses. Há quantos anos as pessoas estão falando não há nada nos autos? Eu citei aqui o caso
do suposto golpe, do Felipe Martins, do presidente Bolsonaro, mas quantas pessoas, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, que os advogados vão no processo e não há nada dentro dos autos. Até quando isso, meu Deus? Paulo. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, nossa chefe, meus amigos Piotr, Marcília, Ana, minha parceira querida, boa noite a você que nos acompanha. Realmente a gente vive num país pelo avesso. Pelo avesso. O que fez? Se eu estou entendendo bem, se eu não entendi, vocês me corrijam, por favor. O Eduardo Talhaferro está sendo perseguido porque ele denunciou irregularidades e casos de abuso de poder envolvendo o Supremo. Especificamente o ministro Alexandre de Moraes. É isso. Ele divulgou crimes cometidos por um ministro do Supremo e contando a verdade. Eles querem julgar o Moraes porque ele divulgou irregularidades e ilegalidades praticadas por ministros do Supremo, por um ministro, e querem trazer esse cara de volta, o Talhaferro de volta, para condená-lo, para ser julgado. É isso? Pois quem devia estar sendo julgado era o Alexandre. Num país normal, ele teria medo da volta do Talhaferro. Nós temos o caso da Revista Oeste, que nós vamos repetir a exaustão. Por ordem do Alexandre de Moraes, o Talhaferro deveria recorrer à imaginação, à criatividade para inventar algum crime que pudesse ser atribuído a nós. Ele é o criminoso. Ele precisa ser julgado. Agora, a justiça italiana não está conseguindo enxergar isso aí. Eu acho que não cometo nenhum exagero se eu disser aqui que é a mesma coisa que você encontrar alguém na Itália disposto a falar sobre a máfia, a denunciar os crimes da máfia, como já aconteceu tantas vezes. A justiça acolhe essa pessoa com o mesmo interesse com que acolheu os chamados pentiti, que eram aqueles arrependidos que denunciavam as Brigate Rosse, que era um grupo terrorista comunista. Quer dizer, a Itália não está entendendo quem é o criminoso e estão pedindo a extradição de alguém que fala a verdade. Eu não estou compreendendo isso aí e não entendo como nenhum ministro se manifesta sobre isso. Pouco importa esse negócio de primeira turma, segunda turma. A única palavra boa nisso aí é turma. É uma turma mesmo, no pior sentido. Né? Eles juntos, assim, formou maioria, são 3? 4 agora, né? 4. Não, a maioria é só de 3. Então, forma a maioria. 3 caras se reúnem e tá, no caso aí 4 já cai naquele capítulo da formação de quadrilha ou bando. Isso. Pronto, já deu o número. Eles têm de ser julgados. Eles não têm medo de trazer o Talhaferro de volta para contar as outras atrocidades que eles cometeram contra os códigos legais. Quer dizer, esse Supremo é muito cínico e muito soberbo. Mas a esperteza, quando é muita, como dizia o Tancredo Neves, fica grande e come o dono. Marcílio, só fazendo uma pergunta aqui, o ministro Fachin, que hoje é o presidente do Supremo, conhecido como o ministro da lei do CEP na Lava Jato, ele poderia, nesse caso, dizer, olha, esse não é um caso para competência do Supremo Tribunal Federal e dizer que esse caso deveria ir para primeiro grau? Aliás, também não tem foro, né, para isso? Não tem também foro. Não tem. Também poderia. Não devia estar nem com Moraes, nem na primeira turma e nem no STF. Isso. Qual é o foro privilegiado? Quer dizer, tá com Moraes, porque sim. As coisas, a gente vai perder, os absurdos, eles vão se somando de tal maneira que o absurdo original a gente perde a noção. Quer dizer, por que esse caso está no STF? Né? Está no STF porque aconteceu dentro do gabinete. Bom, mas não existe. Aqui a gente não está falando de foro privilegiado. E o que ele fez contra a democracia? Pois é.
Pois é, não, e assim, como o Augusto estava trazendo algo que é muito importante, que é isso, a gente vai perdendo os absurdos originais para discutir os demais. Se você, por exemplo, esse crime, né, de violação de sigilo, ele existe no Código Penal, mas obviamente para quando você viola informações que são lícitas. Então, vamos lá, acontece um roubo dentro de um gabinete. Eu tenho que ficar quieto para não violar o sigilo? Uma pessoa mata a outra dentro de um gabinete. Opa, não posso contar, eu vi, mas não posso dizer quem foi, senão viola o sigilo. A violação é quando é para proveito próprio, aí é criminosa, né? Pois é. Não é o caso. Aqui eu estou denunciando uma irregularidade. Estou denunciando, é dever denunciar. Se você percebe ou nota ou vê que há uma irregularidade, é seu dever, aí sim funcional, denunciar. O interesse público em denunciar algo ilícito é maior do que o sigilo de uma informação que, no caso, é ilícita. Então, quer dizer, se ele guarda a informação é que ele comete o ilícito. Se ele divulga, ele comete algo criminoso é o que ele fez por ordem, ou tentou fazer em outros casos, por ordem do ministro. Exatamente. Isso é criminoso. Isso deveria ser julgado. Agora, estão chamando de volta porque eles querem punir por ter dito a verdade. Isso. É isso, os criminosos estão querendo chamar quem contou a verdade, quem tentou sair do bando para entregar os bandidos. Augusto, e o que é surpreendente é essa banalização do arbítrio, porque suspeição de juiz, não acesso aos autos por parte dos advogados, perseguição a advogados, isso está se repetindo. O modus operandi agora do Supremo. Não apenas o uso do foro completamente inadequado para julgar o talha-ferro, o que não é uma novidade. Eu tenho quantos presos do dia 8 que foram julgados lá e não deveriam estar? Sem contar todas as outras ex-autoridades que também não deveriam estar. Eu estou me referindo aqui ao ex-presidente Bolsonaro e aos ex-ministros que não deveriam estar mais. Essa é a banalização cabe qualquer coisa, porque me parece que a vara criminal do ministro Alexandre de Moraes ficou maior do que o Supremo. A competência universal. Até quando o Supremo vai permitir isso aí? Porque ele ficou muito menor. O Supremo hoje se apequenou diante do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, nesse caso, porque está violando tudo. E olha o atrevimento. Você tem um cara que está contando coisas que são verdadeiras e te prejudicam, e você manda buscar a pessoa quando deveria ficar distante dela. Quer dizer, realmente é a ditadura do Judiciário, do Supremo. É buscar para silenciá-lo. Exatamente. Silenciá-lo de perto. Exatamente. Tudo isso que vimos aí, fica uma coisa muito clara. O Brasil está dividido, a justiça está sendo testada e a opinião do povo está mais forte do que nunca. E agora eu quero saber de você, sem medo, sem censura e sem filtro. Na sua opinião, Bolsonaro é inocente ou culpado? Comenta a tua opinião aqui abaixo deste vídeo, porque, claro, né, gente, eu vou ler cada um dos comentários e responder a tua opinião. Bora lá fortalecer o clipe, cansa no like, nossa tropa mais compartilha direito. Então, junte-se a nós. Até a próxima. Tchau, tchau.